Fala vascaíno, fala vascaína, você torcedor do Vasco, espalhado de norte a sul do Brasil, você que me acompanha espalhado pelo mundo, saudações vascaínas. Hoje é uma data importantíssima para minha vida. É até mais importante do que o meu aniversário, que é a data onde o Clube de Regatas Vasco da Gama completa mais um ano de vida. 121 anos de história. Gigante desde 1898. Eu fico muito triste. Não poderia começar esse vídeo. Ontem eu vi alguns grupos políticos encabeçados aí por esse Júlio Brandt querendo barrar a solenidade de acontecer hoje devido ao atraso de salário dos funcionários. Ora, uma pessoa que se diz vascaíno, que não consegue separar o joio do trigo, que não consegue distinguir 121 anos de história, para essa gestão do Campelo, tem que ficar muito longe do Vasco da Gama. Graças a Deus, apesar dos atrasos salariais, todos os funcionários do Vasco hoje foram trabalhar. E sabe por que eles foram trabalhar? Porque eles têm amor a isso aqui. Muitos deles trabalham única e exclusivamente por amor. Eles não têm como fazer campanha política para colocar Edmundo e Pedrinho para falar em prol deles, não. O que eles têm são um apoio de alguns canais pequenos que levanta a bandeira deles, que lembram deles regularmente, que não precisam lembrar para poder fazer politicagem barata, não. É dever de cada vascaíno, pela história que o Vasco tem, de defender o proletário, o trabalhador, o humilde. O Vasco, ele é um clube que desde os primórdios combate a desigualdade social. O Vasco lutou pelo racismo. O Vasco é o clube com mais serviços prestados ao Brasil. Foi em São Januário onde a CLT, a Consolidação das Leis Trabalhistas, foi criada, onde o Ministério do Trabalho e a Justiça do Trabalho foi criada, onde Getúlio Vargas fez vários pronunciamentos para os trabalhadores brasileiros. Foi o Vasco da Gama que na Segunda Guerra Mundial, através do presidente Ciro Aranha,
bancou a luta contra o nazismo e contra o fascismo, e bancou, deu para a FAB um avião para poder combater na Segunda Guerra Mundial. É uma história muito lastra, enorme, gigante, para não ser lembrada. Os funcionários que estão querendo receber, eles foram lá com o coração aberto para dizer incondicionalmente: eu sou Vasco. Incondicionalmente, eu trabalho, eu me dedico. O amor que vocês conhecem aí de Vasco da Gama é o amor que o Edmundo prega, que é daquele atleta que vai lá, coloca o clube na justiça. Muitos desses funcionários já poderiam ter colocado o Vasco na justiça, ó. Mas o amor fala mais alto. Então, só deixar um recado para vocês. Nada e ninguém poderia impedir essa solenidade de hoje. Aniversário do Vasco é para ser tratado com respeito. Vocês não sabem o que é venerar, amar uma instituição. Porque aonde tem politicagem, interesses próprios, não há amor. E coitado do meu clube, se algum dia você, Júlio Brandt, assumir o Vasco. Não é eu que estou falando, não. São os funcionários do Vasco que me passam isso. Você defende os funcionários indo no clube. Vai no clube todo dia. É você conversando com os funcionários do Vasco. Você não vai ao clube. Você vai para poder fazer oportunismo quando alguém morre, ou quando tem alguma reunião política, mas é raro. Aquilo que você diz ser Vasco é antítese do que eu acho ser Vasco. O Vasco, ele é um clube. Esse amor, ele é passado de pai para filho. É uma coisa hereditária. Não foi isso que o meu avô me ensinou, não foi isso que meu pai me ensinou. As raízes vascaínas nada tem a ver com isso que vocês implantam e que alguns torcedores do Vasco compram. Hoje era dia do senhor Júlio Brandt ir lá dar um abraço em todos os funcionários do Vasco, na Lagoa, no Calabouço, em São Januário. Você está tomando um viés muito errado aí para quem almeja presidir o Vasco. Não vou nem falar da sua falta de experiência. O amor que eu conheço de Vasco está implantado aqui, ó,
na minha pele, no meu coração. A cruz de Malta tá aqui, ó. Tatuado no mais profundo do meu ser, do meu íntimo, do meu coração. Eu respiro, eu vivo o Vasco da Gama, porque esse é o cheiro que está no meu pulmão. Aqui dentro é Vasco, 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 Vasco. Uns consideram como fanatismo, mas isso aqui é essência. A gente tem que trazer à memória aquilo que dá esperança pra gente. E diante desse quadro que o clube vive hoje, o que ainda dá esperança para o torcedor do Vasco é lembrar da história. É lembrar que o nosso estádio ele foi construído em um ano. Algumas pessoas, elas não entendem por que eu peito a mídia. Alguns vascaínos acham que esses veículos de comunicação não têm culpa. Tem culpa. Porque a nossa luta, desde que Vasco é Vasco, desde 1898, é contra esses que nunca suportou essa cruz de Malta aqui, porque a gente comprou uma briga grande ao combater o racismo. O Vasco é a única instituição na América Latina que combateu o narcotráfico. O Vasco conseguiu anular uma partida lá na Colômbia contra o Atlético Medellín, o time do Pablo Escobar. Então, meus amigos, essas histórias, elas têm que ser passadas, elas têm que ser lembradas. Nada pode calar esse amor. O que para alguns é uma coisa fútil, essa solenidade, para mim é uma devoção. É um ato de venerar e pedir obrigado a Deus por eu ser Vasco, por eu não ser manipulado por esta mídia. Repito aqui, essa recente história triste que o Vasco está tendo, ela nunca vai apagar os 121 anos de combate contra tudo e contra todos. Não pode e não deve. Como dizia o nosso presidente Ciro Aranha, enquanto houver um coração infantil, o Vasco da Gama vai ser imortal. Enquanto tiver um pequenino torcendo para o Vasco, o Vasco vai ser gigante. E eu deixo aqui a minha certeza por dias melhores, porque o Vasco, ele não é esse clube subserviente. O Vasco é altaneiro. O Vasco é locomotiva. O Vasco nasceu para poder puxar os outros. Isso é ser Vasco. Então, meus amigos, esse era o recado que eu queria dar.
falar que este clube é a minha vida, é a minha paixão, é o meu amor. É a razão pela qual eu existo, esse clube. Agora, eu nunca vou deixar, enquanto eu estiver aqui, ninguém se aproveitar desta data para poder fazer politicagem barata e safada. Isso não. Vão fazer em outro lugar. Saudações vascaínas. Mais tarde a gente vem trazer outro vídeo para poder contar o dia do Vasco, para a gente poder falar de futebol. Parabéns, Vascão. Vasco neles.